A isomeria espacial óptica é o segundo caso que a gente tem aí de isomeria espacial, de estereoisomeria, né? E esse nome, isomeria espacial óptica, né, é porque o fenômeno, né, desse tipo de isomeria tem a ver com o fenômeno óptico, tá certo? Um fenômeno óptico. Então, antes de explicar propriamente a parte da química, né, a gente tem que explicar um pouquinho de física do fenômeno óptico chamado de polarização da luz. Tá? Então, um feixe, né, de luz natural, uma luz do Sol, por exemplo, tá? É formado de ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas vibram em todas as direções. Tá? É o que é chamado de luz não polarizada. Tá certo? Mas, gente, na verdade, a luz é uma onda elétrica e um campo magnético, né? Elas são perpendiculares, né? Então, você tem uma vibração elétrica no eixo Y, aí, por exemplo, você tem uma vibração magnética aí no eixo X. A gente simplifica isso tudo e trata como uma onda só. Tá? Trata como uma onda só, subindo e descendo. Subindo e descendo. Tá? Uma onda subindo e descendo. A gente trata dessa maneira para simplificar. Então, se uma onda está subindo e descendo, tá? Está passando aí, subindo e descendo, tá? Subindo e descendo. Imagine que se você estivesse olhando essa onda chegando aí no seu olho, tá? Essa onda eletromagnética chegando no seu olho, e você pudesse enxergar essa vibração. Graças a Deus que a gente não consegue, senão a gente ia ficar maluco, né? Mas se você conseguisse enxergar essa vibração. Então a onda, olha lá, ia chegando aqui perto do meu olho, e eu ia enxergar ela subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, tá? Então é o que está representado aqui, ó, tá? Esse vetorzinho de duas pontas aqui, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. Só que na luz natural vai vir onda que está subindo e descendo, vai vir onda que está indo da esquerda para a direita, vai vir onda que está numa diagonal, vai vir onda que está na outra diagonal, tá certo? Então vai vir de várias maneiras, tá? Vibrando de várias maneiras. Então esse desenho aqui, ó, é como se você estivesse enxergando um feixe de luz vindo na direção do seu olho e você pudesse enxergar ondas vibrando para cima e para baixo, direita e esquerda, numa diagonal, na outra diagonal, tá certo? É isso, tá? Que esse desenho aqui representa, tá? Um feixe de onda vindo na sua direção. Quando essa luz, com ondas vibrando em todas as direções, luz não polarizada, atravessa determinados materiais, que são chamados filtros polarizadores, ela sai do outro lado, ela emerge do outro lado do filtro, vibrando em uma única direção. E passa a ser chamada, então, de luz polarizada, vibrando numa única direção. Tá? Então, você tem a luz não polarizada, atravessa um filtro polarizador. É como se fosse, gente, tá? Grosseiramente, é como se fosse uma cortina, né? Aquelas persianas, tá? Aquela cortina que está orientada aqui, ó, na vertical, orientada aqui na vertical, tá vendo? Então, só a onda que está na vertical que passa. Na verdade, não é exatamente isso, tá? Na verdade, essas ondas têm um comportamento vetorial e elas podem ser decompostas em vetores. Então, essa onda aqui diagonal, ela pode ser decomposta em vetor, tá? Um vetor aqui no eixo Y, um vetor aqui no eixo X. E o componente vertical aqui passaria. Então, aqui passaria alguma coisa. Essa aqui passaria toda. Essa aqui passaria toda. Essa aqui passaria alguma coisa, o componente vertical. E essa aqui não passaria nada, porque ela não tem componente vertical. Certo? Mas a lógica é mais ou menos essa. Tá? Então, quando a luz atravessa um filtro polarizador, ela emerge do outro lado, vibrando numa única direção. Isso aqui é um filtro polarizador. Tá? Isso é um filtro polarizador que a gente usa em máquina fotográfica. Tá?
a gente usa em máquina fotográfica. A gente usa esse filtro em máquina fotográfica para alguns efeitos de fotografia. Depois eu explico melhor, tá? Para alguns efeitos de fotografia. Então, isso aqui é um filtro polarizador. Muito bem. O que isso tem a ver com química? Quando a luz polarizada atravessa um tubo contendo determinadas substâncias químicas, que a gente chama de substâncias opticamente ativas, tá? Ela sofre um desvio do plano de vibração da luz polarizada. Ela sofre um desvio do plano de vibração. Certo? Então, aqui, ó, você tem a luz polarizada. Tá? Luz polarizada. Vou escrever aqui. Ó. Luz polarizada. Atravessou um tubo contendo uma substância opticamente ativa. Na hora que a luz sai do outro lado, tá? Luz sofreu um desvio no plano de vibração. Em vez dela estar vibrando na vertical, ela agora está vibrando na diagonal. Ela sofreu um desvio no plano de vibração. Não um desvio na direção. Não é que ela estava vindo numa direção e desviou para outra. Não é isso, não. Tá? Ela está vindo na mesma direção. Só que ela estava vibrando na vertical, agora ela está vibrando na diagonal. Tá certo? Ela teve uma mudança aí do plano de vibração. Tá? Então, isso aí, algumas substâncias químicas fazem isso. Desviam o plano de vibração da luz polarizada. Tá certo? Desvia o plano de vibração da luz polarizada. Tá? Muito bem. Aí, como é que a gente percebe isso? Tá? Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso num aparelho, que é um tubo, que tem dois filtros polarizadores, um em cada extremidade. Tá? É um tubo contendo dois filtros polarizadores, um em cada extremidade. Tá certo? E entre eles, entre os dois filtros, tá? Eu adiciono lá o tubo de ensaio contendo a substância. Eu coloco o tubo de ensaio contendo a substância. Tá? Esse aparelho, tá? Que a gente consegue perceber, então, a isomeria óptica, o efeito óptico, tá? Esse aparelho é chamado polarímetro. Tá? Polarímetro. Então, deixa eu escrever aqui. Tá? O efeito é observado em polarímetros. Deixa eu colocar aqui. Polarímetros. Então, polarímetro é que permite você observar que houve um desvio do plano de vibração da luz polarizada. Tá? Bom. Como, Ramon? Como? Presta atenção. Eu tenho dois filtros polarizadores. Tá? Dois filtros. Um está com as persianas assim, ó, né? Na vertical, e o outro também. Tá? Os dois estão com a persiana na vertical. Estou chamando de persiana, mas é essa direção dessas ranhuras que eu desenhei aí. Tá? Os dois estão na vertical. Tá certo? A luz vem, passa por um e polariza na vertical. Como o outro também está na vertical, ela passa pelo outro. Então, se os dois estiverem na vertical, a luz passa por um, polariza, passa pelo outro. Agora, se eu colocar um na vertical e o outro na horizontal, o que acontece? Se eu colocar um na vertical e o outro na horizontal, a luz passa pelo primeiro, polariza na vertical, na hora que ela acha o segundo, ela não consegue passar. Então, escurece tudo. Escurece tudo. Não passa nada. Perfeito? Não passa nada. Tá? Agora, se um está na vertical, o outro está na horizontal, e entre eles eu coloco um tubo
com uma substância que desvia a luz, então vai passar alguma coisa. Então, eu vou perceber que houve um desvio da luz. Entendeu? Entendeu o negócio? Então, eu tenho aqui, ó, um tubo aqui, um filtro na vertical. A luz passa por ele e vem na vertical. Eu tenho outro filtro na horizontal. Não vai passar pelo outro filtro. Mas antes do outro filtro, eu coloco um tubo de ensaio que desviou a luz. Aí, se desviou, uma parte dela vai passar no outro filtro. E aí eu posso girar esse filtro para lá e para cá, de maneira que eu corto. Na hora que eu colocar ele perpendicular, eu corto a vibração da luz polarizada. Então, esse aparelho que faz isso chama polarímetro. Nele que a gente mede se tem um desvio, se é para a direita, se é para a esquerda. E a gente mede esse ângulo aqui, que é chamado ângulo alfa. Né? É o ângulo medido em cima, tá, gente? Ah, mas é o mesmo ângulo aqui embaixo? Eu sei. Mas ele é medido em cima porque me interessa saber se ele é para a direita, desvio para a direita, desvio positivo, tá? Ou se ele é para a esquerda, desvio para a esquerda, desvio negativo. Tá? Ok? Atenção, observa aqui que vocês vão, acho que vai dar para vocês entenderem legal, tá? Estou com os dois filtros polarizadores, certo? Vou colocar na câmera, tá? Vou colocar na câmera. Vou até parar o compartilhamento aqui para vocês ficarem de tela cheia aí, tá? Para vocês ficarem de tela cheia aí, tá vendo? Estão me vendo aí, né? Beleza? Certinho? Então, ó, coloquei um filtro polarizador aqui, ó. Aqui, ó, o filtro está aqui, ó. Coloquei na frente da câmera. Tá certo? E agora eu estou aqui com outro filtro polarizador. Tá? Então, olha aqui, ó, vou colocar ele na frente daquele que eu estava. Tá? Então, a luz que está chegando aí na câmera, porque a luz chega na câmera, né? Ela está atravessando os dois filtros. Ela está atravessando os dois filtros. Então, por exemplo, um está na vertical, o outro também está na vertical. Então, vocês estão vendo a luz chegando aí, não estão? A luz que está refletindo no meu rosto, né? Que tem lâmpada aqui, tem janela, tudo mais. A luz que está refletindo no meu rosto é uma luz não polarizada. Ela está passando por um filtro, são dois filtros, tá? Ela está passando por um filtro, polarizando, e está passando pelo outro. Só que os dois, por exemplo, estão na vertical. Agora, eu vou rodar um. Na hora que eu rodo, olha o que acontece. Na hora que eu rodo, olha o que acontece. Ó, escureceu. Escureceu. Ó, ó. Ó, rodei, escureceu. Perceberam? Não posso afastar demais, não dá reflexo aqui da tela, da janela, tudo mais. Mas então aqui os dois estão na vertical. Está passando luz. Eu vou rodar um deles e vou colocar na horizontal. E aí um ficou na vertical, o outro ficou na horizontal, cortou toda a luz. Agora, se tiver um pequeno desvio, passa. Um pequeno desvio que acontecer na luz polarizada vai passar. Então, aí eu consigo medir esse desvio no aparelho chamado polarímetro. Entenderam? Deu para visualizar aí a tela clareando e escurecendo? A câmera clareando e escurecendo? Deu para verificar? Então, simplesmente fiz isso. Tá? Peguei os dois filtros, tá certo? E coloquei aqui, vai dar para ver, ó, tem um monte de reflexo, né, gente? Está dando reflexo meu, do computador, da janela, um monte de coisa. Mas a luz está atravessando os dois, tá vendo? Se eu rodo um, ó, corta a luz. Eu tenho que botar na posição aqui. Difícil achar a posição aqui na câmera. Olha lá, na hora que eu rodo, eu corto a luz. Na hora que eu rodo, eu corto a luz. Então, isso é um fenômeno óptico. Tá? Essas faixas que vocês estão vendo aí é reflexo da janela aqui. E, coincidentemente, a janela aqui tem persiana, né? A janela aqui tem persiana, tá? E aí, né, fica aparecendo umas linhas aí, mas não é do filtro, não, tá? Bom, vamos voltar tudo aqui do jeito que estava. Vamos voltar tudo aqui do jeito que estava.
Tá? Então, é isso. Tá certo? Algumas substâncias orgânicas têm a capacidade, tá certo, de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Tá? Algumas substâncias orgânicas conseguem desviar o plano de vibração da luz polarizada. Certo? Ok? Beleza? Muito bem. Então, esse desvio de luz polarizada, feito por substâncias opticamente ativas, quer dizer, a luz veio, passou num filtro, polarizou. Está vibrando aí na vertical. Atravessou uma substância opticamente ativa, mudou o ângulo de vibração. Então, essa mudança do ângulo, esse desvio alfa, tá, é medido num aparelho chamado polarímetro. Tá? Ele nos dá se dizer para a direita, se é para a esquerda, o ângulo e tudo mais. É um tubo contendo 2 filtros. O desvio corresponde ao ângulo superior entre a antiga direção de vibração e a nova direção de vibração. Então, esse desvio alfa aqui. Se o desvio é para a direita, a gente chama de mais alfa, ou mais. Tá? A substância é chamada destrógera. D minúsculo. D minúsculo. Tá? Destrógera. Se o desvio é para a esquerda, menos ou menos alfa, a substância é chamada levógera. L minúsculo. L minúsculo. Tá? Minúsculo. Tá bom? Muito bem. Então, na química orgânica, nós vamos ter isômeros, que a grande diferença entre eles é esse desvio. Um desvia para a direita, o outro desvia para a esquerda. Então, esses isômeros, que a grande diferença entre eles é esse desvio, são chamados de isômeros ópticos. São chamados de isômeros ópticos. E qual é a condição para uma molécula ter isomeria óptica? Qual é a condição? A condição é a presença de um átomo de carbono quiral, um átomo de carbono assimétrico. Carbono quiral, carbono assimétrico. Tá? Então, essa é a condição, tá certo? Para ter isomeria espacial óptica. E o que é um carbono quiral? O que é um carbono assimétrico? É aquele carbono marcado aqui com um asterisco, carbono quiral assimétrico, que está ligado em 4 coisas diferentes. 4. Não pode ser 3, não. Tem que ser 4 coisas diferentes. Então, A tem que ser diferente de B, tem que ser diferente de C, tem que ser diferente de D. Tá? Então, isso é um carbono quiral, carbono assimétrico. Existe uma outra maneira de representar, que é essa aqui. Ó. Então, onde as linhas se encontram aqui, ó, você imagina ali que tem um carbono. Tá? Então, está o A, B, o C e o D. 4 coisas diferentes ligadas nesse carbono. Depois a gente fala mais um pouquinho dessa representação aí. Tá? Depois a gente fala mais um pouquinho dela. Aqui embaixo, eu tenho, então, uma molécula, tá? Com carbono ligada em 4 coisas diferentes. X, Y, Z e W. Hidrogênio, cloro, metil, OH, por exemplo. Hidrogênio, cloro, metil e OH, por exemplo. Tá? Então, o carbono, gente, ele é tetraédrico. Então, pelo fato do carbono ser tetraédrico, eu não consigo dividir isso aqui em 2 metades iguais. Quando eu consigo dividir uma coisa em 2 metades iguais, ela tem simetria. Quando eu não consigo, não tem simetria. Então, por isso, carbono assimétrico, carbono quiral, quiro, mão, quiromancia, a arte de ler a mão, a linha da vida, não sei o que dizer. Quiro quer dizer mão. Mão é assimétrica.
Mão é assimétrica. Não tem como dividir a mão em duas metades iguais. Nem tenta, por favor. Tá? Não tem como dividir a mão. Né? Se você for dividir aqui, ó, polegar vai ficar para um lado, mindinho vai ficar para o outro. Ah, mas e se eu cortar ela assim, ó? Né? Aí vai ficar duas metades iguais. Não vai, não. Uma metade vai ter a palma da mão, a outra metade vai ter as costas da mão. Uma metade vai ter as unhas, a outra não vai ter. Tá? Então, a mão é assimétrica. A mão é assimétrica. Tá? Quando um objeto é assimétrico, se eu colocar ele na frente de um espelho, eu tenho um outro objeto. Tá? Não é a mesma coisa. Não é igual. É igual sim, Ramon. Não é igual. Quando o objeto é assimétrico e eu coloco na frente do espelho, o objeto que eu tenho do outro lado é outro objeto. Ramon, não estou entendendo, não. Tá? Não estou entendendo, não. Olha aqui, ó. Você tem uma mão. Tá? Você tem uma mão. Aí você imagina um espelho aqui no meio. Aí você tem a outra mão. Mão não é assimétrica? Mão não é assimétrica? Então, aqui está outra mão, objeto e imagem. Elas são iguais? Não. São iguaizinhas, Ramon? Não são, não. Por que não são iguais? Porque você não consegue encaixar uma por dentro da outra. Você não consegue fazer isso. Se você tentar encaixar uma mão por dentro da outra, claro, né, gente? Abstração, né? Tá? Vestir uma mão dentro da outra, você não consegue. Ah, mas se eu virar assim, eu consigo. Não, a palma de uma fica nas costas da outra. Sala de aula, tá? Voltamos aí para a aula presencial. Não tem a carteira de quem é destro e a carteira de quem é canhoto? A carteira universitária, né? Da pessoa destra, da pessoa canhota. Elas são iguais ou são diferentes? Mas são diferentes. Você consegue encaixar uma dentro da outra? Não consegue. Os braços delas estão em posição diferente. Se você bota uma carteira, né? Põe um espelho, a outra carteira do outro lado é objeto e imagem. É a carteira de destro, a carteira de canhoto. Então, essa molécula aqui é diferente dessa. Ramon, não é, não. Se eu pegar essa aqui, ó, eu ponho aqui, ela encaixa nessa aqui. Não encaixa. Não encaixa. Olha lá, ó. Se você arrastar essa molécula para cá, o vermelho encaixou no vermelho. O preto encaixou no preto, o resto não encaixou, não. Mas é só eu rodar. Não, se você rodar, o zero verde não está para frente? O verde não está para frente? Se eu rodar para encaixar, ele vai lá para trás. Ele vai rodar, ele vai lá para trás. Você tem que imaginar isso no espaço. Por isso que a isomeria espacial é mais complicada. Você tem que imaginar a molécula no espaço. Então, aquela ideia de carbono tetraédrico, aquela ideia do carbono tetraédrico torna-se mais importante. Tá? E os carbono quiral sempre é tetraédrico. Está ligado em 4 coisas. Ele é sempre tetraédrico. Tá bom? Então, esse aqui, ó, são 2 moléculas diferentes. São isômeras. São isômeras. Uma delas é destrógena, desvia a luz polarizada para a direita, e a outra é levógena, desvia a luz polarizada para a esquerda. Tá? Então, uma é destrógena, a outra é levógena. Então, por exemplo, se eu perguntar para alguém, se eu perguntar aí para o Gabriel, ô Gabriel, essa aqui é destrógena ou levógena? Você pode falar qualquer coisa. Você pode falar qualquer coisa, porque não tem como saber. Olhando a molécula assim, não tem como saber. Eu só consigo saber se é destrógeno ou levógeno no polarímetro. Um aparelho chamado polarímetro. Tá? Só nele que eu consigo saber isso. Tá bom? Então, agora, uma coisa eu te dou certeza. Se essa aqui é destrógena,
essa outra é levógena. Isso eu te dou certeza. Tá? Se uma é destrógena, a outra é levógena. Isso é com certeza. Se essa é a levógena, então essa é a destrógena. Tá? Isso aí eu te dou certeza. Tá certo? Agora, não tem como saber no olhômetro qual é a destrógena e qual que é a levógena. No quadro, na prova, não tem, só no polarímetro. Tá? Então, os isômeros são chamados destró e levógeno por sua capacidade de desviar o plano de vibração da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Podem ser chamados também de RS. R vem do latim rectus. Para a direita. S, sinistros, para a esquerda. Tá? RS, direita e esquerda. Tá? Isso aí vem do latim, rectus e sinistros. Tá? Ou então mais e menos. Ou então mais e menos. Tá certo? Ou então mais e menos. Tá? Bom, vamos deixar os modelinhos aqui e vamos para um exemplo. Primeira substância que foi estudada, tá, com isomeria espacial óptica, foi o ácido lático, que é esse carinha aqui, ó, é o ácido propanóico com o OH aqui no meio. Então, é o ácido 2-hidroxipropanoico. É o ácido 2-hidroxipropanoico. Esse carbono dele aqui é quiral. Por que ele é quiral? Porque ele está ligado no metil, ele está ligado no H, ele está ligado no OH e está ligado na carboxila. Olha ele aqui, ó. Ele está ligado no metil, num H, num OH e numa carboxila. Então, esse carbono do meio, ele é assimétrico, ele é um carbono quiral. Tá? Então, eu vou representar com essa forma aqui. Ó. Eu faço uma linha vertical, onde eu coloco a cadeia carbônica, tá? E uma linha horizontal. Onde cruza está o carbono quiral. Tá certo? Na cadeia carbônica, preferencialmente, a gente coloca em cima o grupo mais oxigenado. Tá? Preferencialmente, o grupo que tem mais oxigênio, mais oxidado. Ou então o que tem menos hidrogênio, tanto faz. Tá? Mas, preferencialmente, a gente coloca o mais oxidado em cima. Então, está aqui, ó, COHCCH3. COHCCH3. E aqui do lado a gente coloca os outros grupos que não são da cadeia principal. H e OH. Espelhinho, imagem. Ou, o que interessa é só inverter essas posições aqui, tá, gente? Não precisa escrever COH ao contrário, não, né? HOC. Não precisa escrever ao contrário, não, tá? Por favor. Tá? Não faça bobagem, não. É só inverter isso aqui. Isso chama fórmula de projeção espacial de Fischer. Fórmula de projeção espacial de Fischer. Na verdade, essa fórmula quer dizer o seguinte: esse H e esse OH, eles estão vindo para frente, na sua direção. E a cadeia carbônica está indo para trás. Então, está indo assim, ó, tá? Um V na sua direção e um V para trás, que dá os ângulos de 109 graus, tá? Os ângulos tetraédricos, do carbono tetraédrico. Então, essa é a fórmula de projeção de Fischer. Então, se esse aqui é um isômero, esse é o outro. Então, esse aqui, ó, se ele for destrógeno, esse outro é levógeno. Mas eu não tenho como saber na fórmula. Só sei que são duas substâncias diferentes. Só sei que são duas substâncias diferentes. Uma não encaixa na outra. Tá? Uma não encaixa na outra. São substâncias diferentes, igual a mão direita, a mão esquerda, a cadeira de destra, a cadeira de canhoto, a mesma coisa. Tá? Bom,
Isso aqui é bacana, né? Até ano passado mandei os alunos fazer isso. Fazer isso aqui com bala de goma, né? Fazer isso aqui com bala de goma. Você pega 5 balas de goma aí de cor diferente, uma para ser o carbono, né? Palito de dente, e liga as outras em volta. E imagina um espelho e faz o outro do lado. Tá? Faz a imagem, objeto-imagem. Faz objeto-imagem. Aí, na hora que você tentar pegar uma e encaixar na outra, você vê que não consegue. Tá? Faz isso com bala de goma, que dá direitinho. Mas pode ser bala de goma, pode ser massinha de modelar, pode ser qualquer coisa que você tiver aí, limão, laranja, tá? O que você quiser aí. Só que aí vai ficar grande. Né? Bom, então, um é destrógeno, o outro é levógeno. E qual que é a diferença entre essas duas coisas? Aí que vem uma coisa interessantíssima. Ponto de fusão e ebulição. Densidade. Solubilidade em água e outros solventes é a mesma. Essas duas substâncias têm o mesmo ponto de fusão, têm o mesmo ponto de ebulição, têm a mesma densidade, têm a mesma solubilidade em água, dificultando, então, a separação dos isômeros. Ué, como é que eu vou poder separar? Ah, faz destilação. Não tem jeito, o ponto de ebulição é o mesmo. Ah, faz decantação. A densidade é a mesma. Ah, dissolve em água e vê qual dissolve, quem não dissolve. A solubilidade em água é a mesma. Entendeu? Então, separar os isômeros é muito difícil. Porém, o pessoal descobriu o seguinte: se eu congelar essa mistura, todos os isômeros desse tipo, todos os isômeros desse tipo aqui, ó, de estrógeno, vão se ajuntar com isômeros de estrógenos e vão formar um cristal. Todos os isômeros desse tipo aqui vão juntar com levógeno, vão formar um outro cristal. Então, vai formar 2 cristais, de destrógeno e de levógeno. E os cristais são assimétricos. Olha que doideira. Tá? Então, você vai ter os destrógenos formando um cristal, os destrógenos se ajuntam e formam um cristal, os levógenos se ajuntam e formam outro cristal. E os cristais são assimétricos. Então, se eu pegar, sei lá, 100 gramas de ácido lático, congelar, vai formar um monte de cristalzinhos. Alguns com uma forma, outros com a outra. Aí eu posso separar os cristais de um tipo dos cristais de outro. Que método de separação de mistura é esse? Catação. Catação. Ramon, mas que doideira! Gente, isso já caiu em prova. Foi um desastre. Tá? Para isso cair na prova do Enem aí não custa nada. Eles contam a história triste lá, fala que tem um ácido lático destrógeno, ácido lático levógeno, e pergunta: como que eu posso fazer a separação deles? Ah, usando um polarímetro. Não, polarímetro não separa. Polarímetro só me fala se é destrógeno ou se é levógeno. Ele não separa ninguém, né? Ele só me fala se é destrógeno ou se é levógeno. A decantação, não tem jeito, densidade é a mesma. Destilação, não tem jeito, ponto de ebulição é o mesmo. Solubilidade em água, não tem jeito, é a mesma. Catação. Catação. Congelo, pego os cristais, separo os cristais. Os de um tipo eu ponho de um lado, os de um tipo eu ponho do outro. Do outro tipo eu ponho do outro. Aí eu olho depois no polarímetro para ver qual que é o destrógeno e qual que é o levógeno. Certo? Depois eu tenho que olhar no polarímetro, né? Para saber quem é destrógeno e quem é levógeno. Eu tenho certeza, se um negócio desse cair na prova do Enem, a primeira alternativa que o pessoal vai eliminar é a catação. Ah, catação não, hein? Tem complicado desse, destrói, levógeno, né? Luz polarizada, não sei o quê. Catação? Catação é para separar feijão de pedra. Não, mas dá para separar os cristais de destrói e de levógeno. Tem certeza, se cair no Enem, é um desastre. Tá? Porque isso caiu no ITA, foi um desastre.
Foi um desastre. Caiu no ITA, foi um desastre. Você sabe, a prova do ITA é difícil, o pessoal prepara, às vezes, fica 5 anos preparando para fazer a prova do ITA, certo? Foi um desastre. A maioria errou. Tá? Imagina o Enem. Tá? Pergunta boba, mas é detalhezinho que pouca gente sabe. Tá? Aí que é negócio, né? Tem que tomar cuidado para não acertar essa, que vocês fatalmente vocês vão acertar, né? E seria uma difícil, né? Vocês vão acertar e depois errar uma fácil. Complicado. Por isso que eu acho que esse negócio de difícil e fácil é extremamente relativo. Tá? Eu acho que assim, esse negócio de classificar a questão como fácil, como difícil, é como se todos os alunos fossem iguais, todas as aulas fossem iguais, todos os livros fossem iguais e fosse o mesmo professor, o clone dele, dando aula para todo mundo igualzinha. Né? É difícil demais esse negócio aí. Tá? Muito complicado. A questão para vocês vai ser boba. Né? Para vocês vai ser ridícula. Um segundo vocês vão matar ela. Tá? Por isso que tem que acertar tudo. Né? Não tem jeito. Tudo não, né? O máximo que der. Bom, o número de isômeros opticamente ativos, o que é isso? O número de isômeros capazes de desviar a luz polarizada. Tá? Opticamente ativos. Capazes de desviar a luz polarizada. Tá? É dado por 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, olha aqui, ó, o álcool, butan 2-ol. Tá aqui, ó. But, ligação simples, na posição 2, um álcool. Butan 2-ol. Esse carbono é assimétrico. Metil, hidrogênio, OH e etil. Um carbono assimétrico. 2 elevado a 1, 2 isômeros. 2 isômeros. Um é destrógeno, o outro é levógeno. Certo? Um é destrógeno, o outro é levógeno. Representação. Então, você vai lá. Ó. Faz a cruzinha. Na vertical, a cadeia principal. Coloquei lá em cima o grupo menos hidrogenado. É o mais oxidado ou menos hidrogenado. Tanto faz. Metil. O carbono quiral está aqui. CH2, CH3, C2H5, mesma coisa, né, gente? CH2, CH3, C2H5 é a mesma coisa, né? Certo? Cá embaixo. H para um lado ou H para o outro. Bota o espelhinho e a imagem, A e B. Então, A e B formam os isômeros. O par de isômeros espaciais que se comportam como objeto e imagem. Isso a gente dá o nome de enantiômeros. Par de isômeros espaciais que se comportam como objeto e imagem. Um é destrógeno, o outro é levógeno. Tá? Esse aqui é o quê? Sei lá. Levógeno. E esse aqui? Destrógeno. Tem jeito de saber. Tá? Qualquer jeito de você falar, tá bom. Você não pode falar que os dois são destrógenos, os dois são levógenos. Tá? O que é enantiômero, então? Par de isômeros espaciais que se comportam como objeto e imagem. Também chamados de enantiomorfos ou antípodas ópticos. Antípoda é uma palavra que vocês conhecem da geografia. Antípoda vocês conhecem da geografia. Aquele negócio que o sujeito te dá as coordenadas geográficas de Nova York e pergunta quais são as coordenadas geográficas do ponto antípoda. O que é o ponto antípoda? Que está do outro lado da Terra. Então, aqui chama antípoda porque está do outro lado do espelho. Um é o objeto, está de um lado do espelho,
o outro é a imagem, está do outro lado do espelho. Então, está do outro lado, antípoda. Enantiomorfos, antípodas ópticos, enantiômeros. Mesma coisa. Tá? O número de isômeros opticamente ativos é dado por 2 elevado a N. N é o número de carbonos quirais. Agora, olha aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho esse carbono quiral, hidrogênio, cloro, metil e esse grupão para baixo, e esse carbono aqui também é quiral, hidrogênio, cloro, esse trem para cima que tem cloro e esse trem para baixo que é um etil. Essa molécula aqui tem 2 carbonos quirais. Então, eu vou colocar a cadeia carbônica na vertical. Olha aqui, ó, vou colocar o metil em cima, porque ele tem menos hidrogênio, tá? E vou colocar o etil embaixo, porque ele tem mais hidrogênio, tá vendo? Metil em cima, etil embaixo. Cadeia carbônica na vertical. Um carbono quiral está aqui, nesse cruzamento, outro carbono quiral está aqui nesse cruzamento. Hidrogênio para um lado, cloro para o outro, hidrogênio para um lado, cloro para o outro. Esse é um isômero. Esse é um isômero. Mas como são 2 carbonos quirais, eu tenho 4 isômeros. 4 isômeros. Cadê os outros 3? Então, vamos lá. Bota o espelhinho, faz a imagem. Vendo? Cloro com cloro, cloro com cloro, hidrogênio, 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 hidrogênio. A e B é um par de isômeros, objeto e imagem. A e B são enantiômeros. Um par de isômeros comporta objeto e imagem. Agora você faz o seguinte: tem mais 2 isômeros, né? Mantém o hidrogênio e o cloro e inverte o cloro e o hidrogênio. Tanto faz quem que você vai manter, quem que você vai inverter, tá? Vai dar na mesma. Você mantém um e inverte o outro. Troca de lado. Certo? Então, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio. Espelho, cloro, hidrogênio, hidrogênio, cloro. Objeto, imagem. C e D, par de enantiômeros. Comporta com objeto e imagem. Então, estão os 4 isômeros aí. Estão os 4 isômeros aí. Espera aí, Ramon. Como assim 4 isômeros? Um vai para a direita, um vai para a esquerda, um vai para cima, outro vai para baixo? Não. Não existe negócio de para cima e para baixo. Não. 2 vão desviar para a direita, 2 vão desviar para a esquerda. Mas em ângulos diferentes. Em ângulos diferentes. Tá? Não vai ser no mesmo ângulo. Certo? O ângulo de desvio da luz vai ser diferente. Tá? Como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso olhando no polarímetro. Mas tem uma maneira da gente chutar só para vocês entenderem o conceito. Tá? Presta atenção. Presta atenção. Chute. Tá? Isso aqui é chute. Tá bom? Eu vou pegar o primeiro carbono quiral, esse que está ligado no CH3, e vou falar que ele provoca um desvio de 3 graus na luz polarizada. Vou pegar o segundo carbono quiral, que é o que está ligado no etil, e vou falar que ele provoca um desvio de 5 graus na luz polarizada. Eu quis esses valores. Tá? Eu queria colocar 2 e 7. Pode. 4 e 5. Pode. 6 e 6. Não. Valores iguais, não. Porque esses carbonos são diferentes. Um está ligado no metil, o outro está ligado no etil. Então, o desvio deles é diferente. Tá? Então, você pode chutar 2 valores quaisquer que você quiser. Então, isso é a primeira coisa. Tá? Depois, você vai colocar uma regrinha assim. Você vai colocar uma regrinha assim. Tá? Vou fazer assim. Ó. Chutar valores de ângulo de desvio. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Chutar valores de ângulo de desvio. Tá?
Grupo mais pesado define se o desvio é para direita ou esquerda. Como assim, Ramon? Não entendi. Olha aqui. Ó. Esse primeiro carbono, o desvio dele é 3 graus. Ele está ligado no hidrogênio e no cloro. Qual que é o grupo mais pesado? Cloro. Ele está ligado no hidrogênio e no cloro. O cloro não está na direita? Então, você vai falar que o desvio vai ser para a direita. Então, você vai falar que é um desvio mais 3. Hidrogênio, cloro. Esse aqui desvia 5 graus. Cloro é mais pesado, também está para a direita, não está? Então, você vai falar que é um desvio mais 5. Mais é para a direita, gente. Mais é para a direita. Igual a reta dos números, tá? Mais é para a direita. Beleza? Bom. Mais 3 com mais 5, mais 8. Então, esse isômero é destrógeno. Desvia 8 graus para a direita. Agora, esse outro isômero aqui, ó, mais pesado para a esquerda, menos 3, mais pesado para a esquerda, menos 5, menos 8 levógeno. Certo? Então, isso é um par de enantiômeros. Objeto e imagem. Um é destrógeno, o outro é levógeno. E o ângulo de desvio é o mesmo. Só que um é para a direita, o outro é para a esquerda. Agora, olha os outros. Grupo mais pesado para a direita, mais 3. Grupo mais pesado para a esquerda, menos 5. Mais 3 com menos 5, menos 2, levógeno. Grupo mais pesado para a esquerda, menos 3. Grupo mais pesado para a direita, mais 5. Menos 3 com mais 5, mais 2, destrógeno. Então, C e D são enantiômeros, objeto e imagem. Só que eles desviam 2 graus. 2 graus para a esquerda e 2 graus para a direita. Então, eu vou ter 4 isômeros. 2 que desviam 8 graus para a direita e para a esquerda. 2 que desviam 2 graus para a direita e para a esquerda. A e B, C e D são enantiômeros. Comportam com objeto e imagem. E quando não comporta com objeto e imagem? A com C, A com D, B com C, B com D, eles não são pares objeto e imagem. Então, eles são chamados de asteroisômeros. Eles são chamados de asteroisômeros, quando não comporta com objeto e imagem. Tá certo? Replay? Vamos lá, então. Um carbono quiral. Moleza. Tá? 2 isômeros, objeto e imagem, um é destrógeno, outro é levógeno, fim de papo. Enantiômeros. 2 carbonos quirais. 4 isômeros. 2 vão ser destrógenos, 2 vão ser levógenos. Agora, você vai ter um par destrógeno-levógeno, que é enantiômero, A e B, objeto e imagem, e um par levógeno-destrógeno, que vai ser enantiômero também. Beleza? Gente, essa regrinha aqui, lembrando para vocês, isso aqui é um chute, tá? Isso é um recurso para mostrar para vocês que essas 4 substâncias são diferentes. Tá? Se você fizer os modelinhos e tentar encaixar uma por cima da outra, você não consegue. Elas são diferentes. Tá? Agora a gente tem uma outra situação aqui. De novo, 2 carbonos quirais. 2 elevado a 2, 4 isômeros. Não, não são 4 isômeros. Não são. Tá? Por quê? Vamos ver aqui embaixo. Ó. Vamos ver aqui embaixo. Esses carbonos quirais são idênticos. Se você fizer uma linha aqui no meio, o lado esquerdo da molécula é igual ao lado direito. Esses carbonos quirais são idênticos. Eles estão ligados na mesma coisa. Então, o desvio deles é o mesmo. 3 graus, 3 graus. Por exemplo, podia chutar 5, 4, 8, tanto faz. Tá? Geralmente são números pequenos. Tá? Então, aqui, ó, os dois têm o mesmo desvio. Na hora que eu monto os 4 isômeros, olha o que acontece. A e B. Beleza? Aqui, ó. Metil em cima, metil embaixo.
cortou em dois lugares, são os dois carbonos assimétricos. São os dois carbonos assimétricos. Os grupos mais pesados para a direita, mais 3, mais 6, destrógeno. Os grupos mais pesados para a esquerda, menos 3, menos 6, levógeno. Aí um par de enantiômeros. A e B são enantiômeros. Agora, na hora que você inverte um, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio, e faz a imagem, aí acontece, mais 3, menos 3, 0. Menos 3 mais 3, 0. Então, esses dois carinhas aqui, ó, não são opticamente ativos. Eles não desviam a luz polarizada. Eles não desviam a luz polarizada. Entendeu? Então, não é um par de enantiômeros. Não é um par de enantiômeros. Ora, a grande diferença entre os isômeros é o desvio da luz, não é? Se eles não desviam, desvio é 0, eles são a mesma substância. Como assim, Ramon? Se eu pegar o modelinho de uma, o modelinho da outra, e encaixar, vai encaixar direitinho, você vai ver que eles são a mesma substância. Eles são a mesma substância. Então, esse caso aí é terrível. Quando os carbonos quirais são iguais, eu não vou ter 2 elevado a 2, 4 isômeros, não, só vou ter 3. Um destrógeno, desvia a luz para a direita, um levógeno, desvia a luz para a esquerda, e um chamado mesômero, isômero meso ou mesômero, que não desvia a luz polarizada. Ele não desvia a luz polarizada. Tá? Não desvia. Inclusive, dá a mesma substância. Se ele não desvia a luz polarizada, é a mesma substância. Tá? Beleza? Então, você vai ter 3 isômeros. Olha lá, ó. Um destrógeno, está ali. Um levógeno, está ali. E um mesômero. Se você tentar encaixar um por cima do outro, nos modelinhos, né? A gente vira um assim, vai, pá, encaixa, sobrepõe perfeitamente. Então, só tem um par de enantiômeros. Tem C, que é igual a D, que é o isômero meso. Agora, A com C, A com D, B com C, B com D, não são objeto imagem, são diastereisômeros. Tá? Não assusta não, tá? Não assusta não. É mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece. Vai com calma. Pega primeiro um carbono quiral, 2 elevado a 1, 2 isômeros, destrói levógeno. 2 carbonos quirais diferentes, 2 carbonos quirais diferentes, não ligados nas mesmas coisas, 2 elevado a 2, 4 isômeros. Se fosse 3, 2 elevado a 3, 8 isômeros. Tá? Agora, quantos carbonos quirais são iguais? Aí acontece essa situação. Maldade, maldade, maldade. Importância da isomeria espacial óptica. Acabando já, tá? Importância da isomeria espacial óptica. Olha aí, ó. Várias moléculas de importância biológica têm carbono quiral. A glicose tem 4 carbonos quirais, 2 elevado a 4, 16 isômeros da glicose. Tá? Um deles, inclusive, é a galactose. Tá? Os aminoácidos, dos 20 aminoácidos que a gente tem, 19 tem carbono assimétrico. Só a glicina, que tem 2 hidrogênios ligados no carbono, que não é molécula com carbono quiral, só a glicina. Tá? Todos os outros 19 aminoácidos têm isomeria óptica, destrói levógeno. E aqui um caso que já caiu em prova do Enem. Talidomida. Esse aqui é manjadão. Falei várias vezes que ia cair em prova. Caiu. Esse aqui eu não considero nem que é chute. Tá? Esse aqui eu nem considero que é chute. Esse aqui é certeza. Uma hora ia cair. Talidomida, medicamento. Esse carbono dela aqui é quiral. Ele tem o destrógeno e o levógeno.
O destrógeno é do bem. O destrógeno é do bem. O levógeno provoca má formação fetal. Então, mulheres que durante a gravidez tomaram talidomida, ingeriram o destrógeno e o levógeno. Tá? Ingeriram os dois, certo? Porque no medicamento vem o destrógeno e vem o levógeno. O destrógeno é bom, ele corta enjoo durante a gravidez. Mas o levógeno provoca má formação fetal, né? Não desenvolve braço, não desenvolve perna ou não desenvolve os dois. Tá? Então, nasceram milhares de bebês aí no mundo inteiro, tá? Porque esse medicamento não havia sido testado em grávida. Quer dizer, tem que testar primeiro em animal, né? Experimental, depois em humano, mesma coisa, vocês sabem disso. Tá? E ele não havia sido testado. Tá? E aí foi um problemão. Certo? Por isso que o pessoal tem medo. Ah, vacina tal não foi testada em criança. Então, peraí, vamos testar primeiro, né? Para ver o que acontece antes de liberar. Tá certo? Então, tem os testes de biossegurança primeiro, né? Em doses menores, tem os testes de biossegurança, depois tem os testes clínicos. Né? Mas esse aí não foi testado. Então, na hora que você ingeriu o medicamento, tinha os dois. Mas, senhor Ramon, mas não tem jeito de separar o medicamento bom do ruim, não? Separar o Destroy do Levógeno, não? Tem. E hoje em dia já se faz isso para alguns medicamentos. Tá? É complicado, mas já se faz. Por isso que eu sugiro quem vai fazer prova específica de química, esses vestibular doidão, tá? Pega esse PDF aqui na internet e lê. Tá? Vocês vão entender uns 70%. Uns 30% vocês vão voar. Tá? Sobre medicamentos e quiralidade. Tá? Da química nova da escola. Você sabe que química nova da escola cai questão todo ano, né? No Enem. Cai umas 3, 4 questões tiradas da revista Química Nova da Escola. Tá? Cai direto. Tá? Então, esse texto, fármaco e quiralidade, é muito interessante. A ideia é essa aqui. Ó. Quando eu tenho isômeros espaciais, seja óptico, seja geométrico, aqui no caso é geométrico, tá? Aqui você está vendo? Hidrogênio, hidrogênio, R e R. Aí os R trocados, tá vendo? Isso aqui é cis, isso aqui é trans. Tá? Então, isômeros espaciais, seja óptico, seja geométrico, tá? O que acontece? Você tem uma forma que encaixa perfeitamente numa enzima ou num receptor. Tá? Pode ser uma enzima, pode ser um receptor celular. Tá certo? Então, isso é interessante. Tá certo? Isso aqui é bastante interessante. Aí, outra forma isômera não encaixa. Então, o efeito pode não ser o mesmo, ou pode ser um efeito totalmente diferente, né? Que é o que aconteceu aí com a talidomida, tá? A talidomida, certo? Então, fica ligado, tá certo? Fica ligado nisso aí. Então, o esquema ilustra como pode ocorrer a interação perfeita entre enzima e um determinado substrato, né? À direita, vemos que a mesma enzima não se encaixa perfeitamente no substrato 2. Então, isso pode ser de isomeria geométrica, pode ser de isomeria óptica, tá? Às vezes encaixa no cis, não encaixa no trans. Às vezes encaixa no destrógeno, não encaixa no levógeno. Porque não dá para o nosso organismo ter as duas opções de enzima, né? Já pensou? Já pensou? Né? Esse é um negócio complicadíssimo. Né? Para a gente construir nossas enzimas, nossos receptores, já é uma loucura de material genético, para construir tudo em dobro, então ia ser uma maluquice. Tá? Resumo de conceitos. Enantiômeros. Par de isômeros espaciais, opticamente ativos, que se comportam como objeto e imagem. Beleza? Enantiômeros. Diastereisômeros. Pares de isômeros espaciais que não se comportam como objeto e imagem. Pode ser aqui mesmo. A e D. A e D. Não se comportam como objeto e imagem. Diastereisômeros. Mas tem um negócio. Cis e trans são isômeros espaciais, não são? Cis e trans são isômeros espaciais. Eles também não são objeto e imagem. Então, observe
que o conceito se aplica também para cis e trans. Então, cis e trans sempre são diasterisômeros. Sempre. Porque eles nunca são objeto e imagem. Nunca são objeto e imagem. Então, você pega alguns programas de vestibular e os caras, em vez de colocar lá isomeria geométrica, eles colocam lá diasteroisomeria geométrica. Diasteroisomeria geométrica. Porque são sempre diasteroisômeros. Sempre são diasteroisômeros. Tá? Então, o conceito vale para os dois. Mesômero é o isômero de compensação interna. É esse caso aqui, ó, né? Que o desvio de um carbono compensa o desvio do outro. Então, mesômero é o isômero de compensação interna. Isômero meso, mesômero de compensação interna. Isômero em que os carbonos quirais são iguais e o desvio provocado por um dos carbonos quirais compensa o desvio provocado pelo outro. Não provoca desvio da luz polarizada, ou seja, não é opticamente ativo. Mistura racêmica ou racemato é a mistura de quantidades iguais de dois enantiômeros. Eu tenho um acento sobrando ali. Dois enantiômeros. Se eu pegar dois enantiômeros, tá? Se eu pego aqui, ó, 10 gramas desse aqui que é levógeno, misturo com 10 gramas desse aqui que é destrógeno, 10 gramas do levógeno com 10 gramas do seu isômero destrógeno, não tem desvio da luz polarizada. Então, é chamado mistura racêmica ou racemato. Tá? Não provoca desvio da luz polarizada. Um isômero anula o outro. E epímeros? Epímero é um par de diasteroisômeros, então não são objeto imagem, que apresentam mais de dois carbonos quirais e só não são idênticos por causa da estrutura de um dos carbonos quirais. Exemplo, D-glicose e D-galactose. Vai vendo aqui que é mais fácil entender. Tá? Eu vou repetir o conceito aqui. Ó. É um par de diasteroisômeros. Por que é um par de diasteroisômeros? Porque eles não são objeto imagem. Eu acho que dá para perceber aí que não é objeto imagem. Né? Não é objeto imagem. Certo? Ok? Agora, na hora que você vai pegar um e joga por cima do outro, pega um e joga por cima do outro, eles quase encaixam, tá vendo? O aldeído com o aldeído, o HCOH com HCOH, o OHCH com OHCH, mas aqui não encaixou. Aqui não encaixou. Aqui embaixo encaixa, aqui também. Então, epímero é isso. É um par de diasteroisômeros com mais de dois carbonos quirais, lá tem 4, tá? Que só não são idênticos por causa de um dos carbonos quirais. Só não são idênticos por causa dessa região. Então, isso é um par de epímeros. Tá? Isso é um par de epímeros. Agora, atenção aqui para uma sacanagem. Tá? Atenção aqui para uma maldade grande. Tá? Atenção para uma maldade grande. Com muita atenção. Esse primeiro aqui, ó, responde aí no chat. Esse primeiro aqui é destrógeno ou levógeno? Esse primeiro é destrógeno ou levógeno? Aí tem um Dzão aqui, né? Ah, destrógeno. Não. Destrógeno e levógeno é D minúsculo, L minúsculo. Ah, não brinca, não. Estou brincando, não. Toda vez que eu coloquei aqui, eu coloquei D minúsculo, L minúsculo. D minúsculo, L minúsculo. Destrógeno e levógeno é D minúsculo, L minúsculo. Quando vem D maiúsculo ou L maiúsculo, é outra coisa. Como assim, Ramon? Outra coisa? Outra coisa. Imagina, tá? Que você está fazendo bioquímica e vai acontecer, tá? Quem for fazer bioquímica e vai acontecer com vocês,
Tá certo? O professor pede para você desenhar a fórmula de um determinado isômero. Ele pede assim, olha, faça a glicose de estrógeno. Ah, não tem jeito. Não tem jeito, você só sabe se é destrógeno, se é levógeno no polarímetro. Então, como é que ele vai te perguntar? Ele quer uma determinada fórmula. Então, ele fala assim, ó, faça a glicose D. Dzão. O que é isso? É a glicose que no último carbono quiral, ó, começando lá de cima, primeiro, segundo, terceiro, quarto carbono quiral, o grupo mais pesado está para a direita. Dzão é que o grupo mais pesado está para a direita. Lzão é que o grupo mais pesado está para a esquerda. Ah, mas sempre que tiver para a direita é destrógeno, né? Não, não, não é não. Tá? Quando o grupo mais pesado está para a direita, o grupo mais pesado está para a direita. Pode ser destrógeno, pode ser levógeno. Quando o grupo mais pesado está para a esquerda, a única coisa certa que eu sei é que o grupo mais pesado está para a esquerda. Pode ser destrógeno, pode ser levógeno. Entendeu? Um deles é destrógeno ou levógeno. Esse desanglicose aqui, eu não sei se ela é destrógeno ou se ela é levógeno. Ela é destrógeno ou levógeno, uma das duas coisas ela é. Como essa D-galactose também. Ó. Mas ela pode ser destrógeno, pode ser levógeno, não sei. Isso é só uma maneira de representar. Tá? Isso é só uma maneira de representar. Para finalizar, tá? Para finalizar, vamos fazer duas questões do Enem aqui. Nós passamos do horário hoje. Nós acabamos mais cedo, né? Hoje nós passamos do horário. Para finalizar, duas questões do Enem. 2019, PPL. Olha que maldade. O pessoal chega para mim, PPL é muito mais fácil. Ah, vai para você ver. Vai para você ver. O ácido ricinoleico é um ácido graxo funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido desão menos levógeno. É um desão levógeno. Menos quer dizer levógeno. Onde é que eu escrevi isso aqui? Onde é que eu escrevi? Cadê? Destrógeno mais levógeno menos. Destrógeno mais levógeno menos. Olha que maldade! Olha que maldade! O ácido ricinoleico, desão menos 12-hidroxioctadex cis-9-enóico. Pelo amor de Deus, Ramon! Esquenta a cabeça com isso não. É obtido da hidrólise ácida do óleo de mamona. As aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação de cosméticos até a síntese de alguns polímeros. Para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro, o aparelhozinho que permite eu saber se é destrógeno ou se é levógeno, permite determinar o ângulo de quê? O ângulo de giro, o ângulo de desvio. Giro é mais usado em Portugal. O ângulo de desvio da luz polarizada. Tá? O ângulo de desvio da luz polarizada. E o ângulo de desvio é para a direita ou é para a esquerda? O ângulo de desvio é para a esquerda, que é o menos ali, ó. O desão só significa que o grupo mais pesado dele está do lado direito. Tá? Giro levógeno. Giro levógeno. Tem nada a ver com refração, reflexão, difração. Que é isso, meu? Você está ficando doido? Isso é física doido. Tá? Aqui é giro levógeno. Terrível, porque o sujeito viu o desão ali, achou que era destrógeno. Ah, destrógeno. Não. É o menos aqui que interessa. Menos alfa. O que vocês acharam dessa? O que vocês acharam dessa? Maldade, né?
Aí vem o carinha me falar, PPL é mais fácil. Vai preso e faz a prova do PPL para você ver se é mais fácil. Tá? Vai lá. Tá certo? Então, mas é o polarímetro. Aí você já sabe o que é polarímetro, né? Quem não sabe, vai marcar a reflexão, né? Vai fazer doideira. Você já sabe, polarímetro, e acabei de falar do desão e tinha falado do menos. Maldade demais. 2017, prova dos candidatos que fizeram a prova com libras. Gente, olha que maldade. Libras. Tá? Libras. Tá? Certo? O cara vai fazer a prova com libras. Beleza. Já não é fácil, né? Já não é fácil você fazer um Enem com prova em libras. Já não é fácil. Aí o cara vai e mete uma questão dessa aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A figura representa a estrutura química do principal antiviral usado na pandemia de gripe H1N1, que se iniciou em 2009. Questão de pandemia em 2017, hein? Olha a premonição. Né? É o Tamiflu, isso aqui é pandemia de H1N1 da gripe, certo? Qual o número de enantiômeros? Isômeros opticamente ativos. Isômeros opticamente ativos. Enantiômeros possíveis para esse antiviral. Né? Então, você vai olhar aqui com bastante fé, você vai ver que esse carbono é quiral, esse carbono é quiral, esse carbono é quiral. Até deram a dica aqui, né, de ter colocado esse negócio de para trás, para frente. Aí você vai lembrar, esse grupo está para trás, então tem um hidrogênio para frente, esse grupo está para frente, tem um hidrogênio para trás, esse grupo está para trás, tem um hidrogênio para frente. Então, você olharia que esses 3 carbonos aqui estão ligados em coisas diferentes. Os outros não. Os outros ou estão ligados em 3 coisas só, ou estão ligados em coisas iguais. Então, tem 3 carbonos quirais. Número de enantiômeros, número de isômeros opticamente ativos, 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 3, 8. Tá certo? 2 elevado a 3, 8. Mas dificílimo, prova de Libras, cara. Dificílimo. Né? O aluno de Libras ele já é prejudicado no ensino regular. Aí chega na prova, o cara joga uma prova dessa aí, pô. Né? A pergunta tem mais fácil. Ou então perguntasse diretamente. Numa estrutura química onde tem 3 carbonos quirais, quantos são os enantiômeros? Pronto, né? Ainda vai ter que interpretar isso aí ainda. Né? Maldade, muito maldade. Tá? Muito bem. Então, por hoje é isso aí. Tá? Ficamos nesse ponto aí com a isomeria espacial, então, resolvida.